Então, sexta-feira, nós somos responsáveis em abrir caminhos em nossa mente para que a nossa alma receba cura em todos os níveis que Deus tem para nós. Porque é meio de um processo. Tem curas e operações de cura milagrosas, claro que tem. Mas aí eu preciso estar na posição. O cabeça precisa te encontrar. O cabeça precisa estar conectado a mim e a você. Quem é o cabeça? É Cristo. Não é Jesus. É Cristo. Amém? Porque Cristo, acertado à direita de Deus Pai, já está em movimento em relação ao nosso reino. Então, por isso que sinais, prodígios e maravilhas seguiriam aqueles que ele predestinou. Então, esses sinais estão sobre a igreja. Mas peraí uma operação. Você deve se perguntar para você mesmo: por que eu sofro de algumas debilidades? Por que eu ainda sofro de algumas limitações na minha mente? É sobre nos autoavaliarmos. Sim ou não? É fácil, né? Ver o cisco no olho do marido. Sim ou não? Sim. Mas desafiador é ver a tora nos nossos olhos. É sobre isso. O verdadeiro evangelho é sobre isso. Então existe uma obra em movimento. E ela tem que se encontrar. Ela quer se encontrar. Ela precisa nos encontrar. Eu costumo dizer que depois do livre-arbítrio, o inimigo, o diabo, perdeu o lugar nas nossas vidas. Você entende? Depois do livre-arbítrio, direito de escolha, o inimigo perde lugar em nossas vidas. Jesus Cristo veio 100% homem, nosso modelo, e nos ensinou o que é ser um ser humano saudável, o que é ser um ser humano equilibrado, o que é ser um ser humano bem dotado em seus relacionamentos, em sua maneira de se desenvolver no meio, em sua maneira de fazer a vontade do Pai. Ele veio 100% homem, para nos deixar claro que é possível, ser santo como o Pai é santo. É
Tem como se desenvolver de maneira saudável. Então, quando eu vou para o quarto, quando eu vou buscar a presença, através da oração em línguas, eu tenho que buscar a verdade revelada pela Escritura. Essa é a verdade que vai fundamentar nossa fé. Não é orar em línguas de maneira aleatória, não. Não. Orar em línguas é nos basear num fundamento real, a um fundamento firme, a um fundamento cheio de promessas. Então Jesus cumpriu muitas promessas e profecias. Sim ou não? Então, qual é a promessa que está aqui em 2 Crônicas? Eu quero ouvir. O que tem em 2 Crônicas que estamos fazendo aqui? Leia. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa está comissionando você a ir ganhar algo. Essa promessa de profecia está comissionando você a ir para as nações ganhar. Qual é o alinhamento aqui em 2 Crônicas? Primeiro, um aviso, uma convocação. Não é isso? Não é isso? Ele está convocando o povo dele para se aproximar. Tem como você ainda me converter sem estar perto? Sem desenvolver relacionamento? Tem como haver metanoia no original é arrependimento genuíno? Tem como isso acontecer longe, Rafael, do Pai Celestial? Mas profetiza como você falou, eu não tenho desejo de vontade. Por isso nós estamos falando em línguas. Porque não é sobre sentir. É sobre ter uma fé firmada numa verdade. Aqui ele está fazendo uma promessa. E não existe o cumprimento de uma promessa sobre a minha e a sua vida sem estar com ele. Tem algumas situações dentro da nossa vocação que, fazendo leitura espiritual no comportamento das pessoas, a gente consegue discernir se é remorso, se é arrependimento. Vou explicar. Uma pessoa que está em pecado consciente, ela está repetindo esse pecado, né? De maneira consciente. Por amor à verdade, essa pessoa se aproxima de alguém de Deus. Quando essa pessoa aproxima das Escrituras, quando essa pessoa se aproxima do movimento do reino, ela é revelada, sim ou não? Mas a gente vai ter a tarefa dessa pessoa não ter arrependimento genuíno sendo revelada? Não. Porque ser revelado é um traço de misericórdia. Confessar o meu pecado é um traço de arrependimento genuíno. Existe uma diferença aqui. Quer que eu repita? Amém? É misericórdia. Ser revelado em meus pecados consciente é um ato de misericórdia. É Jesus buscando você. É Jesus em movimento para te encontrar. Mas é linda. E tem pessoas que não entendem isso, por isso que ele foge, principalmente os profetas. Quando você, filho de Deus, carregando a luz, pode colaborar. Quando você querer aquele final para ele, como eu e meu marido, pode, sabe, trazer libertação. Mas por que todo mundo foge do profeta? Foge de autoridade? Porque ele não foi experimentado com amor. Tem medo da verdade. Foge da verdade. Não foi isso que aconteceu com Adão?
Porque quando o pecado entra, a intenção do pecado é trazer distanciamento através do quê? De uma inverdade. Que não estamos mais qualificados, não somos mais aceitos, quando não existe misericórdia, quando existe uma graça. Então por isso ele convoca você e eu para ele convocar aqui, o que caiu, o que trouxe pecado para toda a humanidade. Eu e você nascemos no fruto do pecado de Adão e Eva, mas temos a liberdade de nascermos em Cristo Jesus, o segundo Adão, o incorruptível, o puro, o santo, nada quebrado, nada voltando, nada para o lugar, o aceito, o sacrifício esperado de Deus, aceito de Deus, o perfumado, o cheiroso do Pai. Eu tenho entendido isso, a misericórdia de Jesus que eu nosso encontro todos os dias. A misericórdia de Jesus em movimento. Ele sabe lidar com as nossas misérias. Ele sabe lidar com o nosso lixo. Este é o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Não é promover o homem, é santificar o homem. Para que ele se torne em semelhança e imagem de Deus. Para quê? Para sarar a terra. Amém. Para sarar o meio que ele te colocou. Para restaurar o jardim de muita gente que, como Adão, está fugindo de Deus porque errou, porque pecou. Deus confiou essa obra para mim e a você. Os anjos não vão assumir o meu e o seu lugar no corpo. Então existe uma convocação aqui para quê? Para que haja o quê? Fala aí para mim. Para que haja o quê, igreja? Humilhar-se, orar. Rendição. O primeiro pilar, o segundo pilar depois de sermos amantes da palavra é estar sujeitos. O segundo pilar, estar sujeitos. Precisamos estar sujeitos. Então não é sobre ser perfeitinho, é sobre estar sujeito. É chato vir quando sexta-feira, é difícil, está muito quente, muito cansado, trabalhei o dia todo, mas é sobre estar sujeito. Aleluia. É sobre entender que esse lugar de sujeição e ver um encontro. De Aleluia. repente o seu dia bem de cura é hoje. De repente o seu dia de ser sarado em algumas áreas que te fez fugir de Deus é hoje. Aleluia. Então é para que haja humilhação.
Então, para eu alcançar uma cura, para eu alcançar uma alimentação genuína, eu preciso entender esses pilares. Então, diga assim: eu preciso estar sujeito. Eu preciso estar sujeito. Jesus ama os humildes. Jesus ama os humildes. Ele quer se aproximar dos humildes. Ele quer se aproximar dos humildes. Porque assim foi com Jesus. Jesus estava, o Pai nunca estava longe de Jesus. Nunca esteve longe. Profetizei aquele momento da cruz. Porque ele declarou aquelas palavras: Pai meu, por que me abandonaste? Ali Jesus estava num momento crucial para finalizar a sua chamada de oração. Estava sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Mas mesmo assim ele entrega a sua vida. Então é sobre estar sujeito nesse nível. Se eu estou quebrada, não tem como ter algo de bom oferecer para ninguém, tudo isso para Deus. Precisamos ser humildes e inadmitíveis. As áreas que nos encontramos enfermos. Uma menina disse assim para mim: uma doutora, profetiza, eu preciso orar pela sua vida. Porque eu tenho horário para entrar no consultório. Eu sou bem remunerada. E a hora que eu quiser desligar o telefone, eu posso desligar. Porque eu sou uma psicóloga, uma esfera profissional, uma senhora, uma sacerdotisa. Deus confiou aos sacerdotes trazer essas verdades para o corpo de Cristo. Para quê? Para que almas não se percam. Então, quando nós somos ungidas a pastoras, nós não somos mais só responsáveis pela nossa alma. Nós somos responsáveis por trazer vida, nutrição para o corpo, para todos aqueles que Deus traz. Então, está sujeito a me humilhar e admitir. Só pode ocorrer libertação quando eu admiro que estou doente nessa área. Essa área tem me dominado. Essa área tem me causado na minha mente. Essa área tem entorpecido meu ser interior. Essa área eu me vejo sangrando. Essa área eu não consigo romper. Deus só se aproxima dos humildes e quebrantados de coração. E é uma convocação. Amém. É uma convocação para não falar na ordem. Você vê, é mais bonitinho a convocação, né? Mas ele está falando, estou falando de uma classe de pessoas. Eu não estou falando de qualquer um. Deus está chamando para relacionamento. Deus não falava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés boca a boca. É sobre isso. Está com uma lágrima? Ele quer te beijar. Ele sabe lidar com tudo que sai da nossa boca. Está com uma lágrima? Ele quer te beijar. Porque misericórdia também é isso. É pegar todas as nossas misérias e trazer para dentro do coração de Deus. Tem destino para tudo isso. E não é dentro de mim, de você. Tem um destino para suas discussões enfermas, tóxicas,
pode realizar com o poder da palavra, o movimento do Espírito Santo, que a gente encontra na posição. Então Deus encontra Adão. E a palavra de Deus vai dizer que Deus torna a maldição em bênção. Ah, profetisa, mas é um dor para nos fazer crescer, para não pecar mais. Dor para nos fazer crescer, para não doer nunca mais. Não tem como Deus se voltar para a sua criação. Não é um Deus punindo a igreja que ela quer. É Deus ensinando. É Deus dando destino. Olha, mulher, a partir de agora, por causa da desobediência, você passar por ciclos de dores, de parto. Vamos levar por lá em cima. Eu vou te ensinar que eu desejo só para mim. Eu vou te ensinar o que é verdadeira adoração, né? Eu vou te ensinar qual é o caminho das delícias, além do fruto da desobediência. Eu vou abrir os seus olhos também para algo divino, não só para aquilo que vai trazer contaminação. Então, a avaliação é fazer essa análise de dentro para fora. Quem você é no corpo? É quem você é no Pai. Então, cantar, pregar, estar ciente de um trabalho para Deus. Sem discernir quem eu sou nele é chato. É um ponto. Mas quando eu sei quem eu sou no Pai, nada fora me define. Não tem como matar quem já está morto. E a gente só morre no quarto. E a gente só morre quando a gente admite, quando a gente se rende. Quantos anos eu acreditava que podia mudar as pessoas? Não, porque se eu fizer assim, se eu fizer passado, se Deus me der uma profecia, vai mudar. Enquanto na origem Ele tinha me gerado e me predestinado para revelar o Pai, tão somente através das experiências que eu preciso desenvolver com Ele. É essa a missão do corpo. Por isso, às vezes, estamos enfadados. Eu ouvi isso esse dia. Eu falei, Jesus me mata. Porque às vezes nós nos tornamos enfadados e repetitivos por raízes de medo, por uma raiz desconhecida. De repente você também está se tornando enfadado na vida de alguém. Porque você acha que você está à frente ao controle de algo, de alguém, vai te levar a ter isso. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O seu papel é descansar em Deus. Como? Você não consegue. Consegue. Quanto do seu tempo você entrega no seu dia? É um dobro que você tem que entregar para Deus, para ter vida saudável. Mas a gente quer entregar 80% da nossa vida, do nosso vigor, da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa fé, para uma situação do nosso dia, para pessoas do nosso relacionamento, a gente não quer entregar para Deus. É sobre governar o que te governa hoje. Então Jesus está nos chamando, entendeu? Para que assim nós venhamos a hora certa. Terceiro pilar. Para que assim venhamos ser um diamante do céu. Quantas pessoas cheias de soberba, vaidade, orando e não conseguindo acessar o céu. Corta aqui. Quantas vezes
experiências espirituais. Mas eu preciso ser semelhança e imagem de Deus. A minha motivação precisa ter propósito, precisa ser genuína. Então, orar em línguas é desenvolver-se nessa entrega, nessa rendição. É entender ser inteligente. É verdade, Deus. O Senhor não. E mais, eu sou tão fluente que eu quero ser do meu jeito. Então, para mim, orar em línguas é perder tempo. Sabe? Admitir essas misérias para deixar de ter trabalho. É sobre admitir. Ah, o fulano está falando isso de mim, o fulano me vê assim. Mas até você não admitir o que é verdade ou mentira, você não vai conseguir crescer e andar no Espírito. Cuidado com isso para mim, pastor. Depois você volta para você dar conta da gentileza. Deus confiou essa obra ao cara crente de Cristo, que é o Espírito Santo. Não tem outro ser mais perfeito que o Espírito Santo para mudar os nossos hábitos, a transformar o nosso ser. Porque o que é a nossa alma quer até Deus? A nossa alma está enferma, como diz o Luciano Subirá. A carne a gente dá uma picanha assada. E para o nosso espírito, para a nossa alma, a gente dá um espírito frio. Não, mas eu sou pastor. Mas você me escolheu então aqui. Cadê os sinais? Não é assim que ele chegou diante dos medos dos apóstolos, quando ele volta a ressuscitar? Eles estavam com medo. Quando ele chega, chamou. Ele chega fazendo os sinais. Eu venci, vocês são mais que vencedores. Eu venci, não tenho medo. Olhem para mim. É por causa de mim que vocês vão ser perseguidos. É por causa de mim que vocês vão ser afrontados. Mas no meio do barulho, na missão, a gente se esquece disso. Que é por causa de Jesus. Aí, né, pastor Rony? A gente se vê lá igual Lúcifer. Ai, meu, porque eu pego muito, porque eu fiz jejum. Olha a guerra ali. Ei, sai daí. É por causa de Jesus. Não existe ninguém bom, Rafael. É por causa de Jesus que existe guerra de luz contra as trevas. Ei, ai, tem comissão. Ei, ai, tem teologia. Ei, ai, eu sou doutora. Ei, não existe ninguém bom. Para levar a alma de alguém ao poço, a uma vida plena, se não é o Espírito Santo. Então eu oro em línguas, eu me entrego a oração em línguas, porque eu confio na minha alma que está doente. O movimento dele, porque só ele sabe o que eu preciso mais do que eu mesmo. Então eu sou sofismo que vou ter. Ai, não, eu imaginava na gravaceira que teu marido, olha, ó. Teu marido é tudo que eu precisava. Então Jesus permitiu eu passar por uma circunstância. Para quê? Para me fazer entender que a minha alma precisava era de Deus, era do Pai, era ser santificada, era ser purificada, para ter gosto, para ter vida, ter abundância, nada quebrado, nada voltando, nada no lugar, em qualquer situação de meio. Quem é cheio do Espírito Santo, nada fora de quem não é. Aleluia! Aleluia! Tem depressão, tem crise de identidade. Precisamos buscar ser cheios de Deus e o nosso diário vai mudar. Tem pessoas que, conforme chega a fama, já sei para o pouco. Tem pessoas que, conforme ela anda, está andando um pouco. Não que a gente não tenha dias maus, mas sobre isso, vocês estão entendendo? Eu estou falando sobre buscar ser cheio, uma pessoa cheia. Uma pessoa com uma aparência, com dialeto, com linguagem, com movimento, com posicionamento diferenciado. Aleluia! Tem problema, mas não define quem ela é. Tem desafios, mas não define quem ela é. Tem perseguição,
jeito. Eu preciso estar ali, ó, rendido. Davi disse isso, diferente de Saul, que amou mais o trono, a coroa. Davi disse: o que é tudo isso sem a tua presença, sem o teu Espírito sobre a minha vida? Então, quanto mais Davi era cheio do Espírito de Deus, mais opressores, mais perseguidores, mais inveja, mais guerra, mais influências de morte, mais enfermidade vindo contra ele, para baterem na alma, mais a palavra de Deus vai dizer que em tudo Davi estava com Deus. E por isso Davi sabia o que era o Salmo 91. Porque ele tinha uma vida, Gálatas, pastor, para nós. Ele estava desenvolvendo a sua alma no Espírito. Davi entendia o que não era mais sacrificar e se obedecer. E ele começou a experimentar a graça no seu tempo. Você já pensou, Letícia? Você começar a amar a palavra, se ver firme na posição com o corpo. De repente, uma humilhada, a gente o Espírito Santo te enche, te empolga como o poder do Maria. E Deus começar a abrir sua visão, começar a abrir seus ouvidos, começar a colocar percepções, desejos de sonhos nunca antes desejados. Você já parou para pensar em desenvolver uma vida no Espírito, para ter experiência com as coisas do alto? As coisas aqui de baixo não se interessa. É cinza, momentânea e passageira. Mas as coisas do alto não. As coisas do alto não, as veredas antigas não. Tudo isso gera em mim uma fé convicta para quê? Para entender o que eu vou ter na eternidade. Ei, a salvação vem com bônus para alguns. Por isso eu tenho que trabalhar pelo Espírito. A salvação para esses tem bônus. E Paulo vai dizer: galardões. Galardões. Para aqueles que decidem entregar tudo no Espírito Santo. Para aqueles que decidem se movimentar, servir, curar, sanar, para transformar o seu meio, provocar o avanço do reino, porque ele foi comissionado para isso. Primeiro está com ele, depois a diferença do seu reino. Eu lembro do Luiz Hermino, quando ele vinha aqui em Campo Grande, na época da bicicleta dele, ele dizia assim que a esposa dele era muito sábia. Quando ele começou a andar muito com ele, meu grupo, de orar muito em línguas, a esposa dele começou a discernir que esse homem estava sendo transformado. Ele era viciado, ele tinha problema com tráfico, ele era um homem miserável. Mas quando ele decidiu entrar dentro do quarto, a sua esposa começou a ver a transformação. Que o arrependimento genuíno estava provocando o seu marido miserável, agressivo e violento. Aí ela dizia assim para os seus filhos: não, espera o papai sair do quarto, aí você pede. Porque quando ele saía do quarto, ele saía cheio de Deus. Porque quando ele saía do quarto, ele não saía o discernido, o velho homem, na velha natureza defraudada, falida, decadente, não. Saiu o nome de Deus. Saiu com o convite de quem ele era. Saiu com um homem, sabe, marcado pela presença, marcado pelas verdades do Pai sobre ele. Porque hoje o homem que está na miséria na morte, volta a dizer, é porque não tem uma experiência com o Pai. E eu e você somos um portais eternos para preparar o caminho para esses. Então precisamos levantar nossa cabeça para buscar o que vem do alto, para mudar o erro das pessoas no nosso meio. As pessoas estão morrendo dentro da igreja. As pessoas estão com o sepulcro caiado. Sim, isso está acontecendo.
viver na nossa boca. Tem coisas que você não vai crescer no seu relacionamento falando com uma pessoa, você vai falar com Deus, estando com Deus, sendo marcado com Deus. Então esses são os pilares, né? Para quê? Para desenvolvermos uma vida onde? Que Cristo é? Aí. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Você anda lá? Comum? Carnal? Não. Você é um ser espiritual habitando no corpo limitado, só isso. Mas nesse corpo pode te dividir através de todos os sentidos. Diga assim: olhos são janelas, ouvidos são portais, boca são liberações, cheiro, adoração, paladar, desfrutar, tocar, possuir, tomar conselho. Amém? Então nós somos chamados para quê? Andarmos no Espírito, termos uma vida no Espírito. Mas como? Respeitando esses pilares. Não adianta você mudar os pilares. Volta para o lado, seus olhos, para fora, por gentileza. Não tem como. Não tem como. Para que da minha boca seja liberado de areia dos céus, eu tenho que me sujeitar a todos esses pilares. Aí a minha tua boca tem poder de liberar vida e morte para toda palavra contrária que possa vir contra a gente no Jesus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra rochas, principais e potestades. E eles só são vencidos, destronados, através de uma igreja que teve experiência em Deus. E por isso ela depende e profetiza. Então nós vamos entender algo. Quem é aqui? Não vai ser nada de chamar. Quem é aqui? Ora mais comigo do que ninguém. Ele não está sendo amante, ele está inspirando. Se eu posso, você pode poder. Então é necessário dar muito em línguas. Para quê? Profetizar. Então nós temos que ter essa mentalidade. Por que Deus tem que ter uma oração em línguas? Para poder declarar, profetizar a vontade do Pai, não a nossa. O querer de Deus, não a nossa. E aí nós vamos deixar de estar doentes. Às vezes a vida, o amor está sendo a nossa própria conta. Quem ouviu me dizer que eu ganhei esse dinheiro no carro? Eu estou falando sobre crítica e julgamento. Quem ouviu? Se não ouviu, hoje que não se ouviu, né? Jesus falou muito mais sobre isso. Amém? Sobre crítica, sobre julgamento, sobre apontar o outro. Não é o diabo dos filhos que vai levar a gente a comer o fruto dessa vida. Não é o diabo, não. É o próprio Deus. Quando é que você escuta lá, amém? Então, é para esse motivo, para termos uma vida desenvolvida no Espírito. E uma vida desenvolvida no Espírito, você é mais bonita, você é mais saudável, você é mais próspera, você conquista, você avança. Alguns milhões. Meu Deus, o que é para mulher? Né? O corpinho. Mas o fogo. Mas a missão. A manteiga até os dias atuais. É sobre também ganharmos estrutura para nos manter. Porque não tem problema em liberar. Quantos Deus liberou e não conseguiu se manter? Porque não tem esses pilares. Então, como eu vou ter uma vida santificada? Entender esses pilares. Entendeu, cara? Tem uma promessa sobre você. E se sair da boca de Deus, vai se cumprir. Então, quando o trabalho do inimigo vir contra nós, nos tirar da posição, nos entorpecer, nos adoecer. Por quê? Porque estamos em pecado. O inimigo só pode fazer isso na vida, só deu para o pecado. Aí você vai levar assim, não, já está ficando engatinho. Eu estou falando com o pecado de não orar. Estou falando que você vai assim, sabe?
descanse. Porque se eu não estou lá, eu não quero que você vá também. É soberbo. É arrogante. Não libera minhas pedras. Porque Ele me ama, Letícia. Ele ama você. Ele não te chamou a ser Deus. Ele te chamou a ser corpo. Ele te chamou a ser uma noiva. E por isso que Ele quer o sarar. Porque uma alma sarada, santificada, está apta na sua mente. Escuta isso. A ser íntegra. Como derrotar seres humanos íntegros. Palavra do meu Pai, integridade de luz, para nós íntimos. Aliás, você quer poder, caduque, vou curar o paralítico. Mas Deus está pedindo para você integridade. Às vezes você quer uma multidão em pé, uma igreja, e Deus está pedindo para você integridade. Então, Deus está buscando o seu povo. De que maneira Ele está ali? Vai estar diante dele? A sua face. Eu quero que vocês se ponham de pé, por gentileza. Você pode distribuir para mim? Porque precisa haver essa conversão. Nunca mais você vai se inscrever. Essa conversão aqui é a metanoia. Metanoia é arrependimento genuíno. Amém? O que é arrependimento genuíno? Você nunca mais vai cometer os mesmos erros, os mesmos padrões. Quem aqui já está cansado disso? Quem aqui? Quer sair desse modo? Está andando tanto em círculo e já ficou louco. Quem aqui vai olhar para dentro agora e vai admitir que precisa dizer um sim para essa convocação? É sobre dar um destino para tudo aquilo que está te limitando. Amém? É sobre dar um destino. Amém? Para tudo que nos limita. Amém? E sobre você agora, olhar para dentro. Eu vou pedir para você se pôr de joelhos sobre a cadeira. Fique de frente para a cadeira. E é sobre agora você admitir, Senhor Jesus, no nível da palavra, eu dou 20%, eu dou 30%, eu dou 10%, eu dou 5%. No nível da palavra, eu estou oscilando. Quando eu vejo que sai na minha boca, não é o que o Senhor diz a meu respeito. Quando eu vejo, Pai, no poder da palavra, não estou conseguindo desenvolver e viver a promessa, porque nem eu mesmo acredito. Eu não tenho sido fiel à leitura da palavra. Eu não tenho me sujeitado à palavra. Eu não tenho deixado a palavra ser lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Espírito Santo, me convença, coloca fome, coloca sede por mais da palavra. Espírito Santo, me convença que abrir a palavra, as escrituras, é me ver nela. Me ajuda, Espírito Santo, a quebrar esse muro, esses mecanismos de defesa que me impedem de viver através da palavra. Espírito Santo, me firma na palavra. O que tem te roubado da palavra? Admita ali. Escreva aí, admita, libera aí. Dê um destino para tudo que tem te golpeado. Dê um destino, você é livre, você é salvo. O poder de escolha está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Para quê? Para que haja conversão. Então, o que tem te roubado da palavra? Celular, amizade, distrações. O que tem te roubado de ler a Bíblia? É sobre isso, é sobre confessar. Para perder poder dentro de nós.
soberba em mim, a autossuficiência em mim, porque a palavra não tem conseguido me acessar, não tem me quebrantado, eu tenho me tornado uma pessoa rígida, uma pessoa controladora. Então é sobre isso. Quanto tempo eu não me humilho? Quanto tempo eu não me lanço aos seus pés? Quanto tempo eu não admito o homem pobre, miserável, cego e nu que eu sou diante da tua presença? Quanto tempo a altivez tem me levado para longe de ti? É sobre isso, é sobre dar um destino para tudo isso que tem te roubado desses pilares. É verdade, Deus, eu tenho que vigiar a minha boca. A minha boca está cheia do que está cheio do meu coração. E nem eu aguento mais ouvir a minha voz, porque o que sai da minha boca não é vida. Me perdoa, Jesus. Eu tenho que contaminar no meio, eu tenho que contaminar a atmosfera, o ambiente, o que eu falo, da maneira que eu falo, da maneira que eu expresso, porque eu estou doente. Espírito Santo, me ajude. Não é sobre olhar para o outro, é sobre olhar para dentro. Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Purifica a minha boca. Purifica os meus lábios, como Isaías. Libera fogo do seu altar sobre a minha boca. Minha casa precisa receber palavras de destino e nutrição. Eu não tenho liberado palavras do céu sobre a minha mesa, sobre os meus relacionamentos, sobre os ambientes, sobre os cultos da minha casa. Espírito Santo, me tome a minha boca, Espírito Santo. Chega de olhar para fora, chega de olhar para os problemas externos. É tempo de olhar para dentro, para santificar a nossa alma, sararmos a nossa alma quer cura, a nossa alma quer Deus. É mentira que o que está fora tem poder de te governar. Quando você está alinhado à convocação, quando você está alinhado nesses 3 pilares, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a promessa dos pensamentos de Deus. Eu sou tudo aquilo que sai da boca de Deus. Eu sou a coroa da criação. Eu sou bendito. Eu sou próspero. Eu sou amado de Deus. É isso que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então, Espírito Santo, coloca sede e coloca fome. E a nossa alma vai ser sarada. Espírito Santo, nos inclina, nos humilha, nos sujeita ao altar da intimidade, ao altar da presença. Nos coloca como um povo dependente da presença, Espírito Santo. Realiza essa obra aqui hoje. É sobre esse olhar, a nossa alma precisa do que vem do coração de Deus. Você só precisa se render e se humilhar. E você vai ver o que está no coração de Deus vindo ao teu encontro. Tem um destino para tudo isso. E aí a sua boca vai se encher de gozo. E aí a sua boca vai se encher de vida. E aí a sua alma vai ser cheia da plenitude da cruz. Aí o seu ser divino vai ser alinhado ao Espírito de Deus. Aí o seu Espírito vai transbordar daquilo que vem da mente de Deus. Obrigada, Jesus. Porque em tempo e fora de tempo, se você terminou, se põe para os seus pés. De tempo em tempo, nós precisamos dar um destino para tudo aquilo que se levanta, para que eu e você não sejamos aquilo que Deus diz que somos. E agora você vai fazer um ato profético.
Esmaga isso. Com toda a sua força, esmaga. Fala, Espírito Santo, aniquila tudo isso que tinha governo na minha mente, na minha alma ferida, doente, defraudada. Aniquila, Espírito Santo, que todo esse conteúdo que eu tenho deixado nessa noite não tenha de retorno de transferência na minha mente, nos meus olhos, nos meus ouvidos e nas minhas emoções, no meu corpo, nos meus pensamentos. Espírito Santo, nós entregamos todo esse conteúdo diante da cruz. Nós entregamos todos esses conteúdos diante da tua cruz, Espírito Santo. E sem direito de retorno à transferência, nos tornamos lavados, remidos hoje, perdoados. O perdão te sara, o perdão te nutre, o perdão te torna livre para o Espírito, o perdão alivia as cargas, o perdão tira o jugo. Agora eu quero que você tente consertar o que você me deu nessa flor. Tente, agora abra. Abra essa flor. Vê se você consegue trazer ela para o estado original. Vê se você consegue. Tem como? Tenta. Tem como? Assim fica a nossa alma, sem a visitação do Espírito Santo para nos perdoar. Tem muito poder por si só de trazer a origem da sua alma de ser ferida e agora? Tem como? Será que se passar um ferro, volta? É esse estado que fica a nossa alma diante de tudo que você liberou se confessar. A gente acha que não está acontecendo nada. Quando nós nos nutrimos no primeiro pilar, quando nós nos nutrimos no segundo e no terceiro pilar, a gente acha que não está acontecendo nada com a nossa alma. Olha para essa folha. Olha para essa folha. A gente acha que não está acontecendo nada. Essa é a realidade de uma alma defraudada, doente. Por isso, só Jesus pode dar destino para tudo que você expôs e confessou, admitindo aí. Jesus lançou no mar de esquecimento de tudo que você admitiu. Então, sem direito de retorno à transferência, amém? Você pode aplaudir o Senhor por essas verdades? Levanta a sua mão direita com esse conteúdo, diga assim, com esse conteúdo. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu sou livre. eu sou livre. Porque pela graça. Porque pela graça, Quando eu admito o o que me afastava do Senhor, que me afastava do a Senhor, sua misericórdia a sua misericórdia, veio ao meu encontro. veio ao meu encontro. Hoje eu me torno livre Hoje eu me torno livre para me relacionar para me com as relacionar suas com as escrituras, suas escrituras, para ter encontro com o Senhor. para ter encontro do Hoje eu Senhor. me torno livre Hoje eu me torno livre para me humilhar, para me humilhar, para me tornar um ser dependente tornar-me dependente na tua presença. da tua presença. Hoje eu me torno livre, Hoje eu me torno livre, porque como Isaías, como Isaías, eu confessei eu confessei que os meus lábios os meus lábios eram impuros. eram impuros. Hoje Hoje eu me torno livre eu me torno livre contra toda mentira contra toda mentira do diabo do diabo, que encontrava brecha, acaba brecha, porta aberta a porta na aberta minha na minha alma, para me enfermar. para me enfermar. Hoje eu tomo posse Hoje eu tomo posse da minha da libertação minha libertação, e da minha cura. da minha cura. Espírito Santo, Espírito pode Santo, começar a trabalhar. pode começar a A trabalhar. brecha foi A fechada brecha foi fechada pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, confessada confessada no meu no coração, meu coração, rendido e rendido humilhado. e humilhado. Você pode aplaudir o Senhor. Glória! Espírito Santo, que vai esses níveis também de humilhação no lugar secreto, porque Ele te escolheu, Ele não te elegeu. Ele tem libertação hoje. E em todo momento, Ele vem com
a sua misericórdia tem um encontro. Em todo momento, o Espírito